Eu quero convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. João 14, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, mais uma vez, diante da minha pequenez, quero me apresentar diante de Ti, Senhor, como um instrumento, ó Pai, de que não haja em mim nenhuma sabedoria humana, nenhum, Senhor, discernimento humano, mas espiritual, Senhor, vindo de Ti, para que eu possa ministrar aos meus irmãos nesta noite e aqueles que nos acompanham pela internet, ó Pai. Que a Tua palavra possa alcançar não somente as mentes, mas os corações, sabendo de que Tu tens o melhor para nós. É no nome santo de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. Bem, meus irmãos, durante esse mês de agosto, todas as igrejas batistas filiadas à Convenção Batista Brasileira têm celebrado o mês da juventude. E o tema, talvez alguns irmãos não conheçam, o tema anual deste ano é o extraordinário em nós. Trata-se de uma temática bem relevante e oportuna para a nossa juventude. Sabemos que eles têm vivido tempos desafiadores, enfrentando muitos conflitos de ordem social, de ordem emocional, mas também espiritual. Podemos observar que as pressões do mundo, ela vem moldando, tentando moldar o caráter de uma geração que ainda se encontra em formação, em crescimento social. E em meio a isso, essa sociedade, ela tem forçado alguns padrões de aceitação totalmente distorcidos do padrão divino. E isso tem gerado sofrimento em muitos jovens que tentam ser validados dentro desse padrão. Inclusive, casos extremos têm surgido. É possível a gente ver jovens tentando modificar seus corpos para se identificar com animais. Implantes ósseos, implantes dentários, personagens tentando se identificar com personagens fictícios. Ou seja, estamos diante de uma sociedade, e é bem verdade, de uma sociedade que tem colocado a juventude de uma maneira que ela está doente, ela está adoecida em diversas áreas da vida. Podemos também observar jovens com crises de identidade, depressão, abandono afetivo, medo, insegurança, ansiedade e outras enfermidades, tanto emocionais como psíquicas. Para quem é psicólogo, entende isso como sentimentos que, traduzidos da psicologia, se chama enfermidades da alma. Segundo o CEJAM, que é um centro de estudos e pesquisa de saúde comportamental, Dr. João Amorim, o Brasil ocupa o 4º lugar. Veja, o 4º lugar mundial com os piores índices de saúde mental. Esses dados é de recente, de março do ano passado. E sabe qual é o mais alarmante? Os jovens são os mais afetados. E diante desse triste cenário, e considerando o tema do mês da juventude, eu faço uma pergunta a partir de mim para os irmãos. Você deseja viver o extraordinário de Deus? Se a sua resposta for sim, se assim você deseja, então confie na promessa do Senhor registrada em João 14,
16, 17. A promessa do Consolador, o Espírito Santo. Mas para que a gente possa compreender a profundidade dessa promessa, precisamos entender o contexto pelo qual foi escrito esse versículo. Quando a gente abre no capítulo 13 do Evangelho de João, podemos observar que Jesus ele está ali participando junto com seus discípulos do lava-pés. Logo após o lava-pés, ele se encontra ali com seus discípulos também na ceia. E durante a ceia, Jesus anuncia o traidor. João 13, 26. João mostra aqui que Jesus diz que aquele que trairá a sua pessoa é quem recebe o pedaço de pão molhado. Logo depois desse momento, quando Judas se retira, Jesus declara no versículo 31 e 32: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Esse é o momento, o marco inicial de que o cumprimento, o propósito de Deus estava se revelando, se cumprindo, ou seja, a crucificação do seu Filho amado. E no versículo 33, Jesus diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podereis ir. Ou seja, Jesus estava partindo, estava deixando os seus discípulos. E naquele momento, esse anúncio de Jesus é possível ver aqui, gera uma inquietação entre os seus discípulos. Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? E o Senhor diz: para onde eu vou, tu não podes ir agora, só depois. Tomé questiona: qual o caminho, Senhor? E Jesus diz em João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Filipe pede: mostra-nos o Pai. E o Senhor Jesus vai dizer: tu me pedes para ver o Pai? Tens andado comigo? Quem vê a mim, vê o Pai. A gente percebe que o clima ali se torna tenso e angustiante. Podemos perceber aqui, meus irmãos, minha amada igreja, que sentimentos como medo, como abandono, dúvidas, insegurança e ansiedade surgiram. Mas Jesus conforta aqueles discípulos dizendo, em 14:1 de João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele tem uma promessa para os seus discípulos: a presença eterna do Espírito Santo, o Consolador em suas vidas. E diante disso, eu convido a amada igreja a refletir sobre a atuação desse Espírito Santo, Consolador, que habita em mim, que habita em nós, aquele que nos capacita a viver o extraordinário de Deus, mesmo diante das piores circunstâncias e desafios. Em primeiro lugar, eu quero destacar que o Consolador, ele é a presença não efêmera, não passageira, mas a presença constante em nossas vidas. Acompanhe o versículo 16: que esteja para sempre convosco. Mas antes, precisamos entender de forma rápida, breve, de quem é o Espírito Santo. Quando olhamos para o original, no grego, o Espírito Santo, ele é o Parácletos. Ou seja, traduzindo, ele é o Consolador, ele é o advogado, ele é o conselheiro, ele é o intercessor, o ajudador, o encorajador, aquele que caminhará lado a lado com seus discípulos, assim como Cristo também caminhava com eles. Interessante que quando pensamos em Espírito Santo, muitos pensam de que o Espírito Santo ele é apenas uma fumaça, uma emanação impessoal, uma energia, talvez uma névoa. Isso é um engano. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Assim como Deus é uma pessoa, Jesus Cristo também, ele é uma pessoa. Ele fala, está lá em Atos 13, 2, ele sonda corações, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ele sente emoção. Efésios 4, 30. Ele tem vontade própria.
Atos 16, 7. Ele é provido de todos os atributos de Deus e Jesus. Ele faz parte da Trindade e se manifesta juntamente com ela. Esse é o Espírito Santo. E diante dessa breve conceituação, voltemos para o versículo 16. A gente vê que após anunciar sua ausência, o Senhor Jesus, ele acalma seus discípulos, declarando a presença do Consolador depois de sua partida. E quando nós olhamos para a história, o início da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, nós podemos perceber todas as ações dos seus discípulos, da igreja, iniciando ali em Atos, o Espírito Santo esteve presente na vida daquela igreja. Em todos os momentos críticos, o Espírito Santo se fez presente. Aqui podemos ver que o Espírito Santo, o Consolador, ele não estaria restrito apenas para dar conselho na tristeza ou nas incertezas do mundo, mas encorajariam aqueles discípulos a viverem confiantes diante dos desafios, principalmente no início da igreja. Foi assim na ousadia de Pedro, enfrentando o tribunal judaico. Foi também Estevão em sua defesa diante do Sinédrio, sob o risco da sua própria morte. O Espírito Santo, ele não nos abandona. A promessa não foi dada apenas àqueles discípulos ali na época, mas essa promessa, ela nos alcança, ela permanece para nós. Você que é jovem, talvez esteja passando por essas mesmas enfermidades que os discípulos estavam passando, enfermidades da alma, como ansiedade, temor, angústia, abandono. Em Efésios 1, diz assim a palavra do Senhor: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Este selo é a marca, mas não somente a marca, mas a garantia da presença do Consolador em sua vida, meu jovem, em nossas vidas adultos. Não permita que a ansiedade, que as pressões do mundo, as pressões culturais, elas possam tentar moldar a sua vida, até mesmo o próprio modismo afete o seu caráter cristão e tente também mudar a sua identidade. Qualquer que seja o seu dilema, eu não sei qual é, qualquer que seja esse dilema existencial, o Espírito Santo é o seu Consolador. Saiba que você foi selado pelo Espírito Santo da promessa de Jesus. Este selo trouxe em você, em mim, em cada um de nós, uma nova identidade. E lembrando da pregação do nosso pastor Leandro Rafael, ali em Daniel, ele falando a respeito de Aspenaz, o chefe do eunuco. A primeira ação ali do rei Nabucodonosor, através de Aspenaz, a primeira ação na vida daqueles jovens foi tentar mudar as suas identidades. Foi a primeira ação. Hoje em dia, o próprio mundo, ele tem tentado mudar a identidade dos jovens. É preciso entender que esse selo, ele nos torna uma pessoa idêntica à imago Dei. Nós somos identificados com Cristo. E esse selo, ele está impresso em você, em mim, na sua pessoa. A palavra identitas do latim significa algo que identifica aquilo que identifica com alguém ou com algo. Essa identidade, ela nos identifica em Cristo. Essa identidade deve refletir a imagem de Jesus e não a do mundo. Ele deve ser, Cristo, o padrão ideal para para nossas vidas. Quanto mais buscar se identificar com Cristo, maior será a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Talvez assim como os discípulos, você também se sinta, meu caro jovem, abandonado. Em primeiro momento, os discípulos sentiram que estariam abandonados, desprotegidos, sem proteção. Talvez você também sinta-se assim. Nesse sentido, eu aproveito e quero falar sobre abandono. E essa palavra eu quero trazer para mim, Pai, e para cada um daqui
que é pai? Homens. Há relatos e em estudos de que muitos lares têm sofrido pelo abandono e pela ausência de cuidados do chefe do lar. Quando a gente pensa em abandono, a gente pensa na questão física, ou seja, o pai que não está presente, o pai que só vive fora do lar. Não é somente isso que se trata o abandono. Existe o abandono também afetivo. Muitos pais que não têm se chegado a seus filhos, que não têm se dedicado afetivamente à vida dos seus filhos. Como eu disse, os discípulos pensavam que seriam abandonados por parte de Jesus. Mas a promessa não era de abandono, mas de permanência e assistência por meio do Consolador. Pai, você é o responsável pela permanência do seu filho. Responsável por uma permanência não somente que provê aquilo que é material, mas também emocional e espiritual do lar. E mais do que isso, a presença de um pai dentro de um lar, ele demonstra de que haverá uma geração, ele gerará através do seu filho um futuro seguro espiritualmente e emocionalmente. Portanto, como provedores do lar, nós enquanto pais, e a semelhança do Consolador que habita em nós, devemos viver de forma presente e constante na vida dos filhos. Existe abandono nos lares. Precisamos revisitar todos os dias como nós temos nos comportado como pais no lar. Se eu creio nessa promessa que o Espírito Santo não nos abandona, por que eu tenho abandonado a presença afetiva na vida do meu lar? Em segundo lugar, o Espírito Santo é aquele que comunica a verdade divina em nossas vidas, mas não somente através de nós e para nós, mas ao mundo. O versículo 17a diz assim a palavra do Senhor: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. O mundo jamais poderia aqui, ou pode, recebê-lo ou conhecê-lo, porque isso é um privilégio. Um privilégio de quem é regenerado, quem é nova criatura. E isso fica claro quando olhamos para a primeira carta aos Coríntios 2,14, que diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes parecem loucura. Quem é de Deus só consegue entender as coisas do Espírito, porque vive em Espírito. E essas coisas se discernem espiritualmente e jamais de forma natural. Somente pelo arrependimento e pela confissão entrega ao Senhor Jesus, uma pessoa poderá conhecer esse Espírito Santo. Meus irmãos, quando eu olho para o capítulo 16, 13 de João, ele expressa a seguinte percepção aqui, de maneira que eu fico maravilhado quando ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João, aqui, ele está colocando de que Jesus está dizendo que o Espírito da verdade agora conduziria seus discípulos a comunicar essa verdade divina ao mundo. Não foi acaso que Jesus fez essa promessa do Espírito Santo na vida daqueles discípulos. Alguns deles combateram fortemente as falsas doutrinas. Paulo foi o maior deles. Quando a gente olha para as 3 cartas de João, ele escreveu tanto o seu evangelho, como as suas 3 cartas e também Apocalipse. Nas 3 cartas de João vai combater veementemente as falsas doutrinas, os falsos mestres, enganadores, que saíam do meio da própria igreja. E quando a gente olha para esse capítulo 16, 13, a gente percebe que essa verdade, ela está ativa no mundo, combatendo, se opondo contra a própria mentira.
O próprio João, ele diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, 27, primeira epístola de João, ele diz que a palavra de Deus, ela é verdadeira e não é falsa. A época que essa carta foi escrita foi no ano 90 depois de Cristo. Perceba que já naquele momento, ali naquela época, já existia no mundo, o mundo já era marcado pelo engano e pela mentira. E de acordo com esse versículo que nós acabamos de ler, maravilhoso, essa promessa garantiu que os discípulos fossem guiados na verdade, se opondo às falsas doutrinas. Hoje não é muito diferente. Muitas pessoas, principalmente os jovens, eles estão sendo conduzidos ao erro que leva a uma morte, não apenas e às vezes física, mas uma morte espiritual. E a maior mentira que o mundo tem inculcado, que o nosso maior inimigo tem inculcado, é o relativismo. Existe um filósofo, pastor Wellington, que está ali, chamado Protágoras de Abdera, filósofo sofista, ali do século 17. A sua frase bem conhecida no meio da filosofia, muito famosa, diz que o homem é a medida de todas as coisas. O que significa isso? Ele está dizendo que cada indivíduo é árbitro da sua própria verdade e que não existe uma verdade universal, tampouco absoluta. Ou seja, eu, enquanto pessoa, na minha cosmovisão, nas experiências de vida, eu vou conceituar, eu vou trazer para mim uma verdade que é só minha, enquanto cada um de vocês, da semelhança, tem a sua própria verdade. Meus amados irmãos, seja você jovem ou adulto, em nós habita o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Qual verdade você tem se deixado guiar? A do mundo relativista ou a verdade divina? Um teólogo, físico, matemático, Blaise Pascal, disse certa vez: a verdade está tão obscurecida nestes tempos e a mentira tão assentada que, ao menos que se ame a verdade, já não é possível reconhecê-la. Eu vou repetir. A verdade está tão obscurecida nestes tempos e a mentira tão assentada que, a menos que se ame a verdade, já não é possível reconhecê-la. Só existe uma verdade e ela é absoluta. Jesus Cristo, Ele é a verdade. Ele é o único caminho que leva à vida eterna. Jovem, não permita que você seja guiado pela mentira e pelo engano. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em nós. Precisamos nos apropriar desse Espírito da verdade para se deixar ser guiado por Ele. O mundo, ele não pode receber nem conhecer, como eu falei há pouco. Não pode conhecer o Espírito da verdade, porque o mundo não consegue enxergá-lo. E essa cegueira se dá pela cauterização das suas mentes. Muitos não têm mais essa capacidade de discernir o que é bem e o que é o mal. Não se importa com as consequências dos seus erros, dos seus pecados. A igreja do Senhor não está isenta desse aspecto. Em 1 João 4,6, diz assim a palavra do Senhor: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Percebe aqui que existem dois espíritos agindo no mundo: o da verdade e o espírito do erro, o da mentira. Existe esse espírito que vagueia, que passeia no mundo, mas nós somos do Senhor e em nós habita o espírito da verdade suprema e absoluta. Esse espírito que vagueia no mundo é um espírito, como eu falei, da mentira e do engano. Ele é o pai da mentira. Mas se estivermos em Cristo, jamais nós seremos enganados, porque o Espírito Santo, ele está em nós.
E a minha oração é que esse Espírito da verdade, ele possa habitar cada vez mais em nossos corações, nos guiando, nos conduzindo dentro dessa verdade e nos livrando de todo espírito de engano e de mentira. Em último lugar, o Espírito Santo, ele não apenas permanece e guia o seu povo na verdade, ele habita dentro de nós. Habitar dentro de mim, dentro de você. O texto do versículo 17, na parte final, parte B de João 14, diz assim: porque ele habita convosco, estará convosco. Que promessa maravilhosa. Aqui Jesus, ele não somente afirmou que o Consolador estaria com eles para sempre, conduzindo-os pela verdade, mas já habitava dentro de cada um dos seus discípulos. Em seu ministério terreno, Jesus caminhava lado a lado com os seus discípulos. Na sua ausência, a sua promessa agora, ela ganha uma outra dimensão, ela ganha um outro sentido, um sentido mais íntimo e mais profundo. O Espírito Santo habitava em suas vidas. Mas é necessário que a gente entenda que para que essa habitação ela seja necessária, há um requisito. Há um requisito. Amar e obedecer aos mandamentos do Senhor. Quem esteve aqui na última pregação do mês passado, do culto de doutrina, a gente tratou desse princípio, desses dois princípios. Amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Amar a Deus, a respeito da mensagem, permitiria que os ramos, e permitem que os ramos, permaneçam na videira verdadeira. O princípio aqui é o mesmo. No versículo 15 de João 14, vai dizer assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Na versão Almeida Revista e Atualizada. Mas na NAA diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Essa foi a orientação de Jesus para os seus discípulos, mas não somente para eles, para nós hoje. Amar e obedecer nos leva a um processo que permite a habitação do Espírito Santo. Habitar, a gente lembra de casa. Quem aqui não quer morar dentro de uma casa totalmente limpa, arrumada, cheirosa, bem cuidada? Esses dois princípios de amar e obedecer faz com que esse Espírito Santo habite dentro de nós, e em contrapartida nós devemos buscar algo muito relevante para que essa habitação permaneça: a santificação. Talvez o maior desafio para mim, para você que nos assiste, para nós aqui, para jovem, é buscar uma vida de santidade diante do Senhor. Habitar não é somente residir, morar, fixar residência. Quando a gente olha para o original desse texto, lá no grego, a gente vai ver a seguinte palavra: meno. Meno. O que significa meno? Tabernacular. Ou seja, habitar no original é tabernacular. E aí a gente já tem aquela percepção de que no Antigo Testamento o tabernáculo foi construído para um determinado fim, para que Deus habitasse entre o seu povo, no meio do seu povo. No Novo Testamento a gente percebe que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 3, 16, 17, que nós somos santuário, tabernáculo, o santuário onde o Espírito Santo de Deus habita. Ele habita em nós. Deus habita em nós através do Espírito Santo. E por habitar, nós precisamos refletir essa presença em nossas vidas. O mundo, ele está repleto de armadilhas que tentam a cada dia destruir cada santuário que eu consigo ver aqui. Esse santuário. Afinal, vimos que há um espírito da mentira que está agindo no mundo, vagando pelo mundo, mas principalmente contra aqueles que são vulneráveis. Por isso precisamos buscar
essa presença constante, através da santificação diária, nesse processo diário de se santificar cada vez mais, para que esse Espírito Santo permaneça, resida, esteja tabernaculando em nossas vidas. O pai da mentira está agindo. A missão dele é apenas matar, roubar e destruir esse templo, eu e você. Mas o Senhor Jesus, Ele veio e nos prometeu o Espírito Santo para que nós também tenhamos vida e vida em abundância. A narrativa da sociedade é a liberdade. Ainda agora eu escutei algum irmão falar a respeito de liberdade, acho que foi o pastor Marco, sobre liberdade. E essa narrativa da sociedade é a liberdade, só que é uma liberdade disfarçada, que, melhor traduzindo, é a libertinagem, total libertinagem. Ela diz que nós somos livres para viver do jeito e da maneira que me agrade. Diz também que os jovens têm a vida toda pela frente e diz assim, essa mentira: curtam, experimentem enquanto está na juventude. Isso não é liberdade, mas grilhões do pecado e que levam à morte. Na segunda carta aos Coríntios 3,17, a gente percebe de que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Ou seja, a verdadeira liberdade é poder viver em sujeição ao Espírito Santo nesse processo de santificação. Afinal, sem a santificação, nem eu nem você, nenhum de nós poderá ver a Deus, poderá estar na presença do Senhor naquele grande dia. E o Espírito Santo só pode habitar, meu irmão, minha irmã jovem, em um santuário digno de sua presença. A promessa, ela foi feita, mas ela está em vigor. Ela permanece, ela continua. E finalizando a nossa reflexão, eu quero dizer que o Senhor ainda se faz presente em nosso meio. Precisamos saber que a sua ausência ela é física, mas a presença do Espírito Santo, ela continua em nossas vidas. E é necessário que a gente possa resistir às inverdades do mundo e buscar um processo de santificação para que esse Espírito Santo habite cada vez mais em nossas vidas. Meus irmãos, queridos jovens, não deixemos de nos levar por aquilo que o mundo ele tem para oferecer e que desvie do propósito pelo qual eu e você fomos criados. O Espírito Santo, o Consolador, ele habita em nós. Portanto, que nós possamos viver de modo que glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Que possamos aplicar essa palavra em nossas vidas, em nosso coração. Que Deus nos abençoe.